Reação imediata nos bastidores de Brasília. Alexandre de Moraes enfrenta sanções internacionais, críticas crescentes e pedidos de impeachment no Senado, mas mantém a ofensiva contra a direita. Nos Estados Unidos, a Lei Magnitsky já deixou marcas na imagem do ministro, enquanto por aqui, a blindagem política segue firme. Será que esse equilíbrio vai durar por muito tempo? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes voltou a ocupar o centro das atenções políticas e jurídicas do país, e não apenas por decisões polêmicas no Supremo Tribunal Federal. Agora, a pressão vem também de fora. As sanções impostas pelos Estados Unidos, através da Lei Magnitsky, colocaram o nome de Moraes no mesmo patamar de autoridades estrangeiras acusadas de violar direitos fundamentais. Segundo a decisão do governo norte-americano, Moraes, familiares e pessoas próximas tiveram seus vistos de entrada cancelados, e mesmo sem ativos diretos nos Estados Unidos, passam a figurar numa lista que pode impactar transações financeiras com alcance internacional. O detalhe é que o Banco do Brasil, responsável pelo salário do ministro, mantém conexões com instituições bancárias estrangeiras, o que pode gerar efeitos práticos no futuro. Mas, se a intenção de Washington era criar constrangimento, Moraes fez questão de mostrar que não recua. Durante um evento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele reconheceu que o judiciário comete erros e acertos, classificando isso como parte natural da atividade institucional. Aproveitou para reforçar que o Supremo é um órgão colegiado, onde ministros podem corrigir decisões uns dos outros, e reafirmou a postura firme na condução dos processos ligados ao que classifica como tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. A fala veio em tom calculado, mas não escondeu o desconforto causado pela sanção norte-americana. Nos bastidores, interlocutores próximos apontam que Moraes estaria mais incomodado com o impacto internacional do caso do que com as críticas internas. Afinal, a pressão externa é uma novidade no seu histórico de enfrentamento político. A inclusão de Moraes na lista de sanções não é um gesto simbólico qualquer. A Lei Magnitsky foi criada originalmente para punir autoridades estrangeiras acusadas de violações graves de direitos humanos ou uso indevido de recursos. A aplicação dessa lei contra o ministro do Supremo é um recado diplomático de alto nível, especialmente vindo dos Estados Unidos sob a liderança do presidente Donald Trump, que já deixou claro que não compactua com perseguições políticas contra lideranças conservadoras. Essa medida gerou reações diversas no meio político brasileiro. Parlamentares alinhados à direita viram na decisão americana uma confirmação de que a atuação de Moraes extrapolou limites institucionais. Já aliados do governo Lula trataram de minimizar, dizendo que se trata de uma ingerência externa sem relevância prática. Mas é inegável que, no plano da narrativa, essa sanção reforça um desgaste crescente. No cenário internacional, o nome de Moraes agora carrega uma marca difícil de apagar. E isso não se resolve com discursos internos ou declarações de que tudo segue normalmente. Enquanto isso, no Senado Federal, o pedido de impeachment contra Moraes continua enfrentando um muro de resistência. São necessários 54 votos para que o processo seja aberto, mas até o momento apenas 41 senadores assinaram o requerimento. A base governista trabalha para impedir avanços, e o presidente da casa, Davi Alcolumbre, resiste a pautar o tema, alegando risco institucional e falta de fundamento jurídico. Essa postura já é conhecida. Alcolumbre vem se mostrando um dos principais aliados silenciosos de Moraes dentro do Congresso, mantendo a blindagem política contra qualquer tentativa de afastamento. Com partidos como PSD, MDB e União Brasil compondo a base do governo, dificilmente o impeachment será levado adiante no curto prazo. No entanto, vale lembrar que o cenário político brasileiro é volátil. Basta um movimento mais brusco na opinião pública ou uma crise institucional maior para mudar a correlação de forças no Senado. E, nesse sentido, o desgaste internacional de Moraes pode se tornar um fator de pressão extra, especialmente se novas informações sobre violações de direitos ou excessos processuais vierem à tona. Paralelamente a esse embate jurídico e político, outro tema ganhou espaço no Senado: a proposta de criação de uma CPI para investigar a promoção de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes nas redes sociais. A iniciativa partiu do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, que quer apurar a atuação de influenciadores digitais e plataformas nesse contexto. O estupim foi a denúncia do youtuber Felca sobre a adultização precoce de menores em vídeos de alto alcance. O caso mais citado envolve a influencer Camila Santos, que aparece em conteúdos desde os 12 anos ao lado de Talo Santos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde 2024.
Bagatoli argumenta que é preciso proteger a infância de qualquer tipo de exploração e impedir que essa prática se normalize nas redes. A CPI, caso seja instalada, terá 120 dias para ouvir testemunhas, convocar suspeitos e adotar medidas judiciais. Essa pauta, embora não tenha relação direta com Moraes, entra no mesmo tabuleiro político. Isso porque o Congresso, ao mesmo tempo em que evita confrontar o STF, busca mostrar serviço em temas sensíveis para a população, como a proteção das crianças. O Brasil já viveu momentos em que a pressão externa foi determinante para mudanças internas. Casos de sanções econômicas ou políticas, vindas de organismos internacionais ou de potências estrangeiras, muitas vezes aceleraram debates internos sobre limites institucionais. No caso de Moraes, a situação é peculiar. É raro que um ministro do Supremo seja alvo direto de um mecanismo de punição internacional como a Lei Magnitsky. Isso coloca o Brasil no centro de uma disputa diplomática e abre margem para questionamento sobre a independência e a imparcialidade do judiciário. O ponto central é que, independentemente do mérito das acusações, essa combinação de sanções externas, críticas internas e resistência ao impeachment cria um clima de instabilidade política. Um cenário que, historicamente, costuma gerar movimentos de bastidor e, muitas vezes, reviravoltas inesperadas. O que temos agora é um ministro que enfrenta pressão inédita, tanto no Brasil quanto no exterior, mas que demonstra disposição para manter sua linha de atuação sem recuar. Moraes joga com a blindagem do Senado e com o apoio de parte do meio jurídico, mas carrega nas costas um desgaste que pode, cedo ou tarde, cobrar seu preço. Enquanto isso, temas paralelos como a CPI contra a sexualização infantil mostram que o Congresso tenta, ao menos, se alinhar a pautas de apelo popular, evitando o desgaste de se posicionar contra decisões do Supremo. O próximo capítulo dessa história vai depender de como a pressão internacional evoluirá e se o desgaste político de Moraes se tornará insustentável para seus aliados. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.